Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, especial Dia da Mulher, vamos conversar com a vereadora de Sorocaba, Fernanda Garcia, ex-aluna do curso de Letras da Uniso. Está no ar o Niso Comunidade. O Dia da Mulher foi instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 8 de março. Em muitos países, esse dia é marcado pela luta por igualdade de gênero que começou lá atrás com o movimento sufragista. No programa de hoje, em especial a esse dia, estamos recebendo a vereadora Fernanda Garcia, ex-aluna do curso de Letras da Universidade de Sorocaba. Fernanda, como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do perfil do nosso entrevistado. Gostaria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, inclusive dentro do próprio curso de Letras da Uniso. Como é que começa a sua militância política? Você já começa a perceber uma liderança, uma militância, em que momento da sua vida? No ensino fundamental, no ensino médio, ou foi na universidade que você foi despertada para a política? Obrigada pela sua presença. Obrigada, Fernanda Negrão. Eu que agradeço aí o convite. Parabenizar o programa, que tem um espaço importante para que a gente venha falar um pouquinho do que tem pensado, né, do nosso trabalho. Bom, eu acho que em militante você vai se tornando com o processo. Né? Até então você não se vê enquanto militante, acho que é o processo mesmo da luta diária. Mas eu lembro que em relação à luta, à indignação contra o machismo, eu acho que desde pequena eu já questionava em relação à postura, e aí vem surgindo nessa indignação em relação à divisão de tarefas no lar, né? Eu sou a filha mais velha, depois tenho um irmão com um ano de diferença, ali já começou as diferenças, né, de papéis. Mas no espaço assim, da militância, eu comecei no movimento estudantil, chamado na época Olho Vivo, né, no ano de 98, 99, 97, 98 eu participei do Olho Vivo. Agora na universidade eu comecei a militar no curso de letras do centro acadêmico. E é muito bacana porque o Centro Acadêmico de Letras, ele te dá um espaço, né, de você debater não só a questão mais focada ao curso, mas também a questão nacional, como que está a situação do país, da educação. E a partir do Centro Acadêmico de Letras, eu também tive contato com o DCE, o Diretório dos Estudantes, né? Esse espaço proporcionou também um pouco mais de conhecimento né, da militância, você tem contato com outros movimentos e você percebe como que em cada espaço você vai tendo, né, você vai conhecendo, tem pautas específicas. Então, acho que a minha militância ela já veio no movimento secundarista, depois na universidade, no movimento secundarista muito tímido, ainda muito, né, novo, mas no movimento acadêmico, né, na universidade, onde eu acho que eu tive mais contato mesmo com a militância, com esse trabalho. Foi bem interessante, nós fizemos algumas atividades, né, de ler, né, com os estudantes, alguns debates focados na área, foi bem bacana. Hoje, a senhora está com quantos anos? Eu estou com 41. 41. Tá, e a senhora, na época que foi fazer faculdade, a sua graduação, você estava com quantos anos? Vou ter que lembrar agora, acho que eu estava foi em 2003? Acho que eu estava por volta dos 22. 3. Aí surge a possibilidade de a senhora ser candidata a vereadora pela primeira vez com quantos anos? 2012. 2012. 2012. Eu estava com 34. Já era militante, assim, a mais aguerrida? A senhora teve uma votação de 2.500 votos aproximadamente? 2.500 e quantos votos? 2.564. 4 votos na primeira vez que se é candidata. Já pelo PSOL? Já pelo PSOL. Sempre então, foi filiado só ao PSOL? Ou a senhora teve alguma filiação anterior ao PSOL? Não, eu tive antes. A minha militância foi na educação, depois eu sempre tive muito contato com o PT. Eu, mesmo antes de ser filiada, eu tinha uma identificação ao Partido dos Trabalhadores, que era o partido da classe, né, trabalhadora, com as reivindicações.
voltado mais para a discussão de classe mesmo, né? Eu me filiei primeiro ao PT. Em 2005, quando o PT já estava no governo e teve um debate muito difícil, que foi proposta a reforma da Previdência, um debate inclusive que está entrando agora, né, já está em pauta novamente, a reforma da Previdência Social. Então eu tive, em 2004, surgiu, né, esse debate, onde tiveram algumas lideranças do PT que foram expulsas do partido porque foram contra a reforma da Previdência Social, inclusive uma delas a Luciana Genro, a Heloísa Helena, né? E daí saíram algumas pessoas do partido, né, e fundaram aí o PSOL. Né? O PSOL foi fundado pela Luciana Genro, que está no partido, a Heloísa Helena, e depois nós fundamos em Sorocaba. Isso em 2005, que eu começo... Uma das fundadoras, então, sou uma das fundadoras do PSOL em Sorocaba. E a partir de então foi uma construção do partido, né? Qual partido que nós queremos, uma vez que o PT não representava mais as nossas lutas, nossos anseios. Porque quem estava no governo, né, que tinha todo aquele legado, né, todo aquele programa que era antes em referência à população, nós não tínhamos mais como referência. Daí foi fundado o PSOL, foi bem interessante, e desde então o PSOL, nós trabalhos de rua, reuniões, né? E nós tínhamos uma figura na Câmara, que na época era o vereador Raul Marcelo, também saiu do PT, né? Ele era vereador do PT, ele sai e vem para o PSOL. Em 2006, ele disputa para deputado estadual e ele reelege. Ele foi um dos vereadores, nessa última eleição, ele foi o vereador mais votado de Sorocaba, em 2004. Daí ele sai e daí nós organizamos, ele vem para o PSOL, né? Nós fundamos o PSOL em Sorocaba e daí ele é eleito deputado estadual pelo PSOL. E daí nós temos uma figura pública do partido na cidade, então você consegue até trazer mais debates. Já em 2012, quando eu saí candidata pela primeira vez, né, à vereança, foi uma experiência fantástica, né? Foi uma experiência muito bacana. Eu já tinha experiência política da militância, eu fui da assessoria, né, do deputado Raul Marcelo. Então, eu já tive contato com a questão do parlamento através da assessoria. Em 2012, embora tenha tido uma boa votação, como você falou, fui a mais votada do partido, embora toda essa votação, nós não conseguimos fazer uma cadeira, porque na Câmara de Sorocaba nós temos 20 cadeiras, né? Mas ela é dividida conforme a votação pela coeficiente numérico. O partido, ele tem que ter, por exemplo, em quantidade de votos, 15.500 votos geral. Isso não importa, se eu tivesse 7.000 votos e não tivesse atingido todo... Os 15.000 do partido não faz? Não faz uma cadeira. Tá. Foi o que ocorreu, né, na primeira, em 2012. Daí em 2014, 2012, daí nessa última... 2016 eu saí, 2012 não, foi 2014, 2016 eu saí novamente, daí nós tivemos aí o trabalho né, foi uma eleição também difícil, né, em algum momento. Em 2012 foi mais difícil, que até nós estávamos, o partido estava, né, lembro que o Raul, em 2012, o Raul não era deputado, né? Depois, em 2016, agora nós saímos e ele foi candidato a prefeito. E daí você tem toda uma bancada, né? A gente organizou, né, uma chapa com várias mulheres, não só mulheres laranjas, assim, é importante daí fazer um recorte. Porque no nosso partido nós temos uma preocupação que as mulheres que sejam candidatas, elas de fato queiram aí né, participar da campanha, elas não sejam utilizadas apenas como tabela, nome, né? Como laranja, como está acontecendo, que nós vimos, né? Com o partido do PSL e do atual presidente eleito Jair Bolsonaro, que foi feita a denúncia. Nosso partido tem um projeto de emancipação das mulheres, tanto é que nós temos setorial de mulheres do PSOL, onde tem todo o empenho para que mais mulheres venham participar. Porque nós acreditamos que a transformação social ela não se dará se nós não tivermos o debate em conjunto, o debate de gênero com o debate de classe, né?
Partindo disso, nós tivemos aí a nossa eleição, que foi muito positiva. E a bandeira que você levantou, Fernanda, para essa eleição, foi diferente da bandeira que você levantou na primeira? Ou sempre vai ser uma bandeira que você acredita nela e que fez com que ela levasse você a conseguir essa cadeira na Câmara? Eu acho que a bandeira, assim, primeiro a bandeira das mulheres, né, que nós levantamos, e nessa última acho que foi mais forte. E se você perceber, nós estamos tendo aí várias mobilizações, vários atos, manifestações de mulheres participando mais da política. Então isso está vindo mais à tona. Eu acredito que nós tivemos a Primavera Feminista, nós tivemos a bancada feminista, tiveram várias mulheres que foram eleitas vereadoras na última vereança, com esse debate mesmo, debate da luta das mulheres, porque quando se debate a luta das mulheres, a gente debate todo um leque amplo de discussão, porque a mulher está envolvida na saúde, a mulher está envolvida na educação, a mulher está envolvida na reforma da Previdência, qual que é o nosso posicionamento, na segurança pública, no estar andando na rua durante o dia, durante a noite. Então, debater a pauta das mulheres praticamente é debater tudo. Como que está o transporte público? Não só para o homem que utiliza, mas para a mulher, né? Porque quando você debate segurança para as mulheres, você debate para toda a sociedade. Então, esse debate, essa pauta das mulheres, ela é um debate muito amplo que agrega vários outros. Mas o debate da educação, porque eu sou professora, trabalhei no Estado, na área da educação, você debate muito essa questão dos problemas atuais. E foi uma das pautas também, né? A pauta da juventude em relação ao transporte, né, do transporte passe livre, que foi uma das pautas que eu participei enquanto estudante, enquanto militante do movimento estudantil. Eu lembro que em 98, 97, 98, nós tivemos uma ampla manifestação em Sorocaba com 2.000 alunos na rua, né? Assim, muitas pessoas, assim, vários jovens participando. Qual que é a defesa? O passe livre. Né? É uma pauta que ainda está em debate, até mesmo porque, se você for parar para analisar, uma pauta extremamente importante, que o município, o governo municipal, ele não dá a devida atenção. Porque se nós pararmos para pensar o quanto que é importante a formação desse jovem, né? Ir ao teatro, ir à biblioteca. Nós temos uma biblioteca muito bonita, mas ela está em um local muito afastado, que está próximo ao Paço Municipal. Ela poderia estar centralizada, né, num corredor, né, de fácil circulação, né, ao lado, como já foi, de um terminal, né, de ônibus, transporte público. Mas hoje não, ela está afastada. E para que a pessoa venha, o aluno, que normalmente ele é estudante, ele não é trabalhador, né, ainda, né, ele depende dos pais, como que ele vai fazer para utilizar, para ir até esse local? Então, você parte do assunto aí de uma necessidade básica, né, necessidade do estudante, e você faz um debate muito amplo, né? Mas a juventude, ela tem aí uma energia de transformação fantástica. E é muito bom você estar perto da juventude, você conversar com a juventude, você oxigenar, né, aí as lutas. Eu acredito que o nosso futuro, né, a gente costuma falar que a revolução, a transformação social, ela vai ser feita por mulheres e também pela juventude. Agora, a juventude, em algum momento, a senhora já ouviu com certeza isso, é um discurso de senso comum, que ela é alienada, que ela está distante, que ela não quer saber de política, que não está nem aí. Enfim, como é que a senhora analisa hoje? A senhora tem participado do debate com essa juventude, tem conversado com alunos secundaristas, tem conversado na universidade com meninas de 17, 18 anos, ou meninos, enfim, mas mostrando a importância da participação, desse engajamento. A senhora tem visto isso ou a senhora, por outro lado, também entra nesse senso comum de que tem muita gente alienada e, consequentemente, a gente tem que resgatar esse pessoal? Eu acredito que a cidade ela é muito diversa, né?
A sociedade, ela tem muito jovem, os jovens, eles estão participativos. É lógico que você sempre tem um público que tem, né, até por falta de estímulos. Porque como que está a nossa educação hoje no estado onde concentra o maior número de estudantes? Quais são as estruturas públicas que tem para esse adolescente? Ali dentro tem todo um arsenal, né, de elementos para que ele comece a questionar por que a minha escola está sem uma lousa adequada? Por que falta giz? Por que falta folha sulfite? Por que a minha merenda muitas vezes é repetitiva ou só tem pão, não tem não tem um cardápio que seja respeitado? Por que tem tantos professores eventuais cotidianamente? Por que a minha sala de pesquisa ela não existe? Por que eu não consigo ver no microscópio? Né? Não tem uma sala, né, específica de laboratório? Por que a educação física nunca tem os aparelhos adequados para praticar? Né? Então, toda essa junção, acho que são elementos, né, para que a juventude venha questionar. Porém, em outro lado, a gente tem também uma forma de você matar aí muitos cientistas, né, matar muitos jovens que estão aí questionando. Pelo próprio sistema hoje que está colocado, né? Nós temos uma dificuldade até para toda a forma que é criada hoje na educação, ela vem para prejudicar até a forma mais crítica desse aluno. Mas se a gente fizer uma comparação em 2013, a manifestação, onde teve ocupação de várias escolas, nós percebemos que os alunos eles foram autônomos, eles organizaram, as escolas foram ocupadas pelos estudantes, não teve interferência partidária, interferência de outros movimentos. Foi realmente um movimento organizado pelos estudantes, onde eles deram voz a uma indignação que existe. Eu acredito que a juventude ela tem uma consciência crítica, que eles estão percebendo toda essa conjuntura, né, que está acontecendo e que eles precisam de espaço para demonstrá-la. Né? O próprio espaço hoje, como que está sendo organizado, o Grêmio Estudante é um espaço importante para que eles possam participar. Né? Eu acredito, eu confio muito na força, né, na juventude em relação a novas ideias, estão muito antenados em várias coisas, sabe? Lógico que tem muita informação que, né, nós tivemos aí no último processo eleitoral, muitos fakes, né, que estão aí. A informação, muitas vezes o jovem, ele se perde em algumas coisas, muita informação. Mas eu acredito que a grande maioria não, a grande maioria está bem crítica ao sistema, falta transporte, né? Estão tendo várias tribos, né? Como se dizem. Eu acho que eles estão começando, ele já teve um histórico de organização. Eu acho que eles têm todo o potencial para participar de várias mobilizações, para questionar o governo federal, estadual e municipal. O que nós precisamos é ter um olhar mais cuidadoso, uma valorização a esse jovem, né? A começar pelas estruturas, né? O professor hoje, ele tem uma grande dificuldade para ter manter uma carga horária, porque ele tem que trabalhar em 2, 3 períodos. Então, você tem todo um desgaste. Muitas vezes o professor, ele não consegue dar diferenciar a aula, até por falta de estruturas, porque o governo mesmo não fornece, né? Então, nós temos aí um problema sério na educação. E a juventude, eu acredito muito, aposto muito na juventude, que é o nosso futuro, né? É onde ele tem aí percebe toda a indignação e tem coragem e empurra outros movimentos, né? Porque a gente tem movimentos importantes que muitas vezes estão ali, mas será que vai? Chega a juventude e vai empurrando, não, tem que ser. Isso dá força, né? Como é que a senhora avalia hoje sua atuação na Câmara Municipal? Uma alta análise aqui. Tá, no primeiro mandato, de repente a senhora está lá, tem mais uma única vereadora, está na Câmara Municipal, a ex-deputada, a atual vereadora Yara Bernat, que já foi vereadora, também uma militante que hoje tem um conhecimento enorme de política, e a senhora entra como primeiro mandato. Como é que foi, de repente, esse impacto? Como é que foi, de repente, estar com Yara Bernat, com todo esse conhecimento que não sei se ajuda, se atrapalha, mas a outra bancada inteira masculina,
teve algum problema de relacionamento, a senhora teve que se impor alguma hora e falar, olha, eu estou aqui em pé de igualdade com os senhores também, porque sou vereadora eleita da mesma forma, tá? Você é mais jovenzinha, você é menina, houve algum problema que a senhora teve que ser mais contundente? Sempre há. Sempre há. Sempre há ainda, ou seja, houve quando a senhora começou o mandato e ainda há depois de 2 anos. Nós estamos falando, Fernando, sobre um espaço que ele é masculinizado. A política não foi, ela ainda tem uma postura muito masculina, muito machista. A política não foi feita assim, ela não, pelo fato de nós estarmos numa Câmara Municipal, onde tem 20 cadeiras, só 10% foi ocupado por mulheres, são 2 cadeiras, já coloca aí um pouco da problemática que nós enfrentamos, né? Infelizmente, na Câmara, hoje um pouco menos, que a gente tem se imposto mais, né? Tem uma postura mais de não aceitar umas posturas machistas, mas eu já fui cortada a minha fala várias vezes, né? Já tive que bater o pé para falar, tivemos que questionar, mas o nosso trabalho internamente na Câmara, e eu acredito que a vereadora Yara, né, ex-deputada, ela tem contribuído também, porque ela tem uma certa experiência, começou a luta um pouco antes, né? Já há mais tempo, né? Ela tem contribuído e tem, né, acho que a nossa luta lá dentro contra essa postura machista, ela é importante. É importante para pautar algumas questões, para dizer não, né? Então, tem um trabalho ali em conjunto contra o machismo que impera, né? Por mais que tenha uma discussão de muitos vereadores, não, nós somos contra o machismo, ou aqui é todo mundo igual. Na verdade, a gente sabe que nos detalhes, né, em algumas posturas, quando eu estou falando na tribuna, enquanto vereadora, dependendo de alguns assuntos, não há uma atenção dos vereadores. É lógico, né, que tem muitos debates que eles são obrigados a participar, porque são debates, né, que exige mais, que eles estão participando. Mas tem alguns que eles ficam alheios, né? E daí é uma luta diária, porque não é só no parlamento. Acho que essa luta pelo respeito é em todos os lugares. Se nós formos observar, em vários espaços de poder, quais são as figuras femininas que nós temos na chefia? Faz uma reflexão, onde você trabalha, quem quer ser o chefe? É uma mulher ou um homem, né? Na universidade, quem que é o reitor, né? É feminino ou é masculino? Qual que é a postura do seu pai e sua mãe na sua casa? Então, toda essa junção cai, desemboca em vários setores. E é óbvio, né, que nós temos aí a Câmara Municipal como um reflexo disso. E a nossa postura enquanto... E daí eu tenho eu me sinto assim muito... eu vejo que o nosso mandato ele é essencial na Câmara Municipal no intuito de debater isso, no intuito de trazer essa discussão do quanto esse espaço ele é machista na sociedade, o quanto que a gente precisa transformar, né? Precisa trazer a discussão do feminismo, direito das mulheres, né? Que a política ela é para todos, independente do seu gênero, raça, né? Da sua orientação sexual. A política ela é um espaço de todas e de todos. E é uma das coisas, como que eu estou achando o mandato, para mim ele está sendo assim, muito importante, porque nós estamos conseguindo também pautar algumas questões voltadas para a questão das mulheres. E quando muitas mulheres dizem hoje mesmo, nessa última eleição, nós tivemos um aumento das figuras femininas. Nós tivemos aí 15%, teve, né, de 50 foi para 75 deputadas, né? No PSOL nós tivemos paridade, nós tivemos 5 deputadas federais e 5 deputados federais eleitos. Isso é o que deveria ter em todos os espaços. Tanto é que eu defendo que a Câmara Municipal de Sorocaba, no futuro, ela tenha paridade, que ela seja metade a metade. Metade mulheres vereadoras eleitas e metade homens eleitos. Se for possível, até um pouco mais de mulheres, porque o atraso que nós tivemos, né? Então, acho que essa defasagem que houve, ela tem que ser recuperada. E não adianta, só faz o projeto de lei, que é uma
das funções de um mandato de vereadora é fiscalizar o Poder Executivo, mas também produzir leis. E daí tem uma vantagem que, estando no parlamento, a gente consegue ter um olhar quais são os problemas que nós mulheres enfrentamos na sociedade e quais são as leis que nós podemos apresentar para tentar sanar ou trazer esse debate a público. Então, eu tenho a alegria de poder trazer projetos de lei que vêm debater a violência doméstica e familiar nas casas, onde 42% da violência acontece no lar, né? Então, é um dado alarmante. Então, enquanto vereadora, poder produzir leis que venham trazer esse debate é fantástico. Então, acho uma oportunidade única, né? E importante para nossa, né, para o movimento feminista, para o movimento de mulheres. Isso vem agregar até mesmo porque nós somos a representação da sociedade, né? Então, as pautas que eu represento na Câmara, né, os projetos de lei, eu tenho cuidado sempre de conversar com os vários grupos, porque eu represento a população, então não é coisa da minha cabeça, tem toda uma construção coletiva para que um projeto venha a ser apresentado. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com a vereadora Fernanda Garcia, ela que é ex-aluna do curso de Letras da Uniso, falando da atuação dela enquanto mulher na Câmara Municipal de Sorocaba. Não sai daí, voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade, em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Estamos conversando hoje com a vereadora Fernanda Garcia, que é ex-aluna de Letras da Universidade de Sorocaba. Vereadora, a gente já fez um panorama da sua trajetória, da sua militância, que começa lá no ensino, no segundo grau, depois, quando a senhora entrou na universidade, no DCE, questionei a senhora com relação a se existe uma juventude empolgada, envolvida com política, e a senhora se coloca numa situação de que existe e está atuando nesse sentido para estimular sempre esses debates. E aí falamos um pouco da sua atuação na Câmara Municipal. Mas a gente não pode deixar de comentar aqui 2 casos extremamente importantes, eu acho que na sua vida enquanto parlamentar, dessa primeira experiência, que foi a presidência da CPI, da Comissão Parlamentar do Inquérito, que levou até a cassação do prefeito municipal, quando da história de uma funcionária pública que não tinha nem o ensino fundamental completo, e agora esse tema volta à tona. Primeiro, como é que foi, de repente, essa responsabilidade de presidir uma CPI que levou à cassação do prefeito? Como é que foi para a senhora encarar, de repente, não só o assunto, que o tema que já era vibrante, mas, de repente, os holofotes da mídia nacional em cima da senhora? Sim. Bom, primeiro que foi uma experiência fantástica ser a presidente logo nos primeiros meses de mandato de vereadora, né, nosso mandato. Como é que funciona isso? Como é que é eleita, escolhida, indicada? Ou a senhora se candidata? Como é que foi? Não, nós teve toda a discussão. Enquanto vereadora, né, eu acho que em momento algum eu posso me furtar, né, de apresentar, de denunciar. Como teve a denúncia do caso de um diploma falso, nós apresentamos um requerimento de abertura de uma CPI. Ele foi iniciado pelo nosso mandato, né, eu apresentei, teria toda a CPI, para que ela seja aberta, tem que ter que a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela tem que ter 7 assinaturas. A partir do momento que consegue no plenário 7 assinaturas, entrega para a mesa, faz o protocolo, já está instalada a CPI. Então, nós fizemos a abertura e na casa já tem um histórico. A partir do momento que a pessoa faz a abertura, ela já automaticamente é o presidente, né, a presidenta da CPI. Então, nós demos andamento, daí foi a escolha do relator, que na época foi o vereador Hudson Pessini. Nós trabalhamos em conjunto e foi uma experiência muito importante, porque é uma responsabilidade, né? Dirigir uma CPI daquele tamanho, né? Porque você debater a questão de uma assessora no momento que
que estava em discussão, que era a senhora Tatiane Polis, que sim, tinha tido uma denúncia pela própria vice-prefeita, né, a Jaqueline Coutinho, de que havia um diploma do ensino médio, né, do ensino médio que não era verdadeiro, era muito grave. Então nós fizemos isso, nós fizemos a abertura e demos início. Houve várias reuniões, questionamentos, oitivas, onde foram chamadas, inclusive essa senhora foi chamada também, a ex-assessora do prefeito José Crespo, para apresentar ali os fatos, né? Todos que estavam envolvidos. E como envolveu também um fato de violência, né? Até porque essa discussão ela foi, como senhor, você colocou, ela deu uma assim, ampla divulgação nacionalmente. Nós tivemos aí, a prefeita foi coagida, a né? prefeita então, foi coagida no gabinete, né? foi ela até tem testemunha disso, né? Foi até um caso de violência a uma mulher, a única representante ali, né, no executivo, como a vice. Tem todo esse debate que nós já debatemos constantemente. Mas a CPI, ela ganhou corpo através dessa denúncia, que foi muito grave. Nós começamos e daí nós conseguimos, através de uma documentação que foi da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, onde diz não reconhecer, né, o diploma do ensino médio. E quando não reconhece, você diz que o documento não existe. Se não existe, ele é falso. Nosso entendimento, a nossa conclusão da CPI foi essa, foi que o documento era falso e que, sendo falso, essa senhora está no cargo comissionado quando um dos requisitos era possuir ensino superior, caía por terra. Tanto é que a Corregedoria, que é o órgão competente da Prefeitura para fazer as investigações, concluiu, recomendou até a exoneração na época, assessora Tatiane Polis, e por algum mistério ela ficou sabendo antes ou foi iluminada, né? Ela pediu exoneração antes. Então a prefeitura não chegou a exonerá-la, né? Então ela pediu antes. E essa discussão nós encaminhamos ao Ministério Público como fechamento da CPI. E foi uma experiência... Que acatou, inclusive, porque ela foi condenada à prisão, abriu inquérito civil, ela foi condenada em primeira instância. Primeira instância, 4 anos. Né? Depois substituição à pena de serviços à comunidade. Né? Isso, que está, né, em discussão, mas ela foi condenada. E isso Ou seja, nós temos 2 poderes que estavam discutindo o mesmo assunto. O Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que concorda com que o Legislativo também apurou. Quer dizer, que você não podia também o Poder Judiciário desconsiderar tudo que foi feito pelo Legislativo e mandar arquivar o processo. Não, nossa CPI ela foi assim muito assertiva, porque ela trouxe elementos que não tinham, né? A gente conseguiu fazer com seriedade, tanto é que eu tive o cuidado, nosso mandato teve o cuidado de sempre fazer todas as reuniões até para decidir quem chamaria aberta. Nós fizemos no plenário, poucas reuniões que eram mais estratégicas, né? Assim, quando tinha alguma discussão mais de estratégia mesmo, nós fizemos fechado, mas eu arrisco dizer que foram apenas 2. Todas as outras foram abertas no plenário, com TV, né, com a TV Câmara dando ampla divulgação. Por quê? Porque nós tínhamos uma preocupação que essa CPI ela tivesse a maior transparência possível, né? Primeiro, porque a nossa obrigação, enquanto legislativo, estar informar a população de tudo o que acontece, né? E é nosso empenho. E essa CPI, ela conseguiu fazer isso, né? Ela conseguiu elementos e nós conseguimos até rápido, né? Eu lembro que quando nós abrimos a CPI, já havia um processo pela Corregedoria do município, né, a Corregedoria da Prefeitura, de investigação que foi cancelada, eles arquivaram, e com a abertura da nossa CPI, eles foram obrigados a abrir novamente. E quando na verdade, assim, a gente foi trabalhando e a Corregedoria foi acompanhando algumas coisas, até que nós encaminhamos esse documento da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, onde confirmou que não era válido, né, o documento, o diploma, daí eles tiveram o desfecho final, que foi a recomendação da exoneração. Então, acho que a nossa CPI foi essencial. Nossa CPI contribuiu também com a comissão processante, que trabalhou, né, paralelo à CPI. Então, acho que
foi um trabalho assim organizado que conseguiu aí trazer, porque muitos falam, a CPI acaba, né, em nada. Nós não, nossa CPI ela teve um resultado positivo que foi esclarecer para a população sorocabana quais eram, né, se era verdade ou mentira. Então a gente conseguiu comprovar que o fato era verdadeiro. Que teve um desenrolar, como, né, foi colocado, de abertura de um inquérito civil, a condenação em primeira instância, e vamos aguardar. E daí nós temos atualmente, né, um outro fato que escandaliza novamente todas as sorocabanos, que é o fato aí do serviço voluntariado na prefeitura, né? Não sei se entrando já nesse detalhe, agora nesse mês de março, nós tivemos aí várias denúncias pelo WhatsApp, e-mail no gabinete, dizendo, né, questionando o fato de ter a ex-assessora do prefeito José Crespo, né, a senhora Tatiane Polis, como voluntariada. E até teve uma reportagem na imprensa muito qualificada, onde comprova... Mostra, né, a atuação dela, com foto, com vídeo, atuando, mandando, falando, orientando. Quer dizer que é uma voluntária com uma atuação bem contundente, né? Sim. Bem expressiva, né? Bem expressiva. Não só isso, mas também traz uma discussão do decreto municipal que regulamenta, porque existe hoje em Sorocaba uma lei, que é a lei do serviço voluntário, e nós temos um decreto municipal que foi assinado pelo prefeito José Crespo, de 2017, de junho de 2017, onde ele diz que coloca, esse decreto ele regulamenta como Sorocaba voluntária. Tem um regulamento onde diz os critérios e estabelece que a Secretaria de Cidadania e Participação Popular, ela tenha que estar a par. Se tem algum voluntariado, primeiro passo é passar por essa secretaria. E não houve. Tanto é que na reportagem fica evidente, né, que a secretária, ela chegou a falar publicamente que ela não recebeu nada, ela não tem nada, nenhum formulário, nenhum termo de adesão, nenhum contrato com a ex-assessora do do prefeito José Crespo. E daí traz uma discussão que como que nós, né, temos uma prefeitura, um agente político, né, que ele tem aí por obrigação propor a transparência. E daí você tem a denúncia que não houve transparência na contratação dessa voluntária. E depois teve uma documentação que foi a público, né, assinado por ele, mas não, né, que não foi ainda para a secretaria. Muitos falam que não tem nem timbre, né, nem o logo da prefeitura. Então, um documento aí que ele fez por ele, mas não respeitou o regulamento, né, o decreto municipal que ele mesmo aprovou, regulando, né, todas essas questões de documentação. Embasado nisso, daí que eu digo que o nosso papel na Câmara Municipal é importante, porque toda denúncia que chega ao nosso gabinete, a gente faz o máximo de esforço para dar evasão, né, e procurar saber os fatos. Nós apresentamos um requerimento pedindo cópias de toda a documentação, porque para que haja voluntariado, a pessoa tem que entregar documentos comprovantes, né, de escolaridade, rendimento. E tem um artigo interessante, eu não me recordo agora se é o 6º artigo, mas ele diz que a pessoa que está interessada, ela tem que ter ser maior de 18 anos e ter uma renda própria que se autossustente e sustente a família, né? E tem outras coisas também da idoneidade, né? Mas um dos critérios, se você for para pensar, né, ela tem que ter um emprego. Então, teria que, teoricamente, a prefeitura apresentar esses xerox, né, de toda a documentação que é importante. Isso foi questionado agora pela senhora para a prefeitura. Foi aguardando esses documentos. Sim, e baseado nisso, né, nós fizemos uma representação ao MP, ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que seja possível aí uma investigação mais aprofundada, porque não é só esse fato, né, do como se deu a contratação. Nós temos uma outra denúncia que foi noticiada também, que nos trouxe uma preocupação, que é em relação a um possível mensalinho internamente, que essa ex-assessora estaria recebendo um salário para trabalhar, mas que esse salário estava vindo do rateio de outros funcionários.
né, que nós estamos vendo isso a nível federal, né, com o assessor Fabrício Queiroz, que ele foi assessor do Flávio Bolsonaro, né, filho do atual presidente Jair Bolsonaro, onde está envolvimento ele, o Fabrício Queiroz, né? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Na Assembleia do Rio de Janeiro, né? Na Assembleia do Rio de Janeiro, onde foi descoberto isso e está investigando. Então, nós já temos esse caso a nível federal de mensalinho, né? Dessa questão que não é aceitável, nós não podemos aceitar. E quando vem essa denúncia em Sorocaba, né, acho que é importante, né, enquanto vereador não posso me furtar, não, como eu falei, meu papel é investigar, é fiscalizar. Então, a primeira situação foi fazer um requerimento pedindo informações e o segundo, uma representação pública ao Ministério Público para que tenha uma investigação mais profunda e se for avaliado que há irregularidade, né, aí vai ser aberto um inquérito civil para dar andamento, né? Agora, daí é com eles. Agora, vereador Fernando Garcia, por outro lado, Sorocaba com 700 mil habitantes, com problemas na área de saúde, problemas na área de educação, problemas na área de segurança, de repente, me permita, com todo respeito, discutir outra vez o caso dessa senhora que já foi exonerada e de repente volta como voluntária. Não parece, de repente, que para muitos eleitores, para muitos munícipes, parece assim, viu, outra vez esse assunto, não tem mais nada para discutir na Câmara. Quanto custa, de repente, abrir uma CPI? Quanta energia, não de questão financeira, mas quanta energia vai ter que ser debruçada outra vez em cima desse caso? O sindicato também dos servidores já entrou com uma representação. Enfim, é tão importante esse caso, não é o caso de repente a senhora receber uma denúncia desse tipo, falar, viu, deixa quieto isso aqui, vamos nos preocupar com a segurança pública, eu vou me preocupar que tem denúncias aí que está demorando para ter atendimento no serviço de saúde, que falta creche. Enfim, como é que a senhora vê, de repente, uma situação micro dentro de uma situação macro dessa? É terrível você perceber que a nossa cidade de Sorocaba, né, que o chefe do executivo, ele está novamente cometendo o mesmo erro, porque já houve um processo de cassação, onde o prefeito ficou 45 dias afastado, né, por não investigar o que era para ser investigado, né, foi comprovada prevaricação, mas o problema que eu vejo novamente retornar é com o mesmo cenário, né, com a mesma pessoa. Não é personagem. Personagem, digamos assim, participando. Uma que traz novamente uma instabilidade em nossa cidade e é péssimo, né, porque nós temos uma instabilidade, uma descrença no agente político, porque não é uma descrença só no prefeito José Crespo, mas é uma descrença na política em geral. E daí tem um prejuízo porque nós temos um trabalho sério, né? Nós acreditamos que a política é um agente transformador, né? Que a política ela é importante para a transformação e é um espaço de reivindicação constante de transformação. Quando nós temos no executivo uma falta de transparência, como foi denunciado, e as provas, né, e a investigação mais à frente vai dizer se houve, né, e comprovar isso ou não, você traz novamente uma falta até de respeito do próprio executivo em não respeitar a própria lei, né, que é o decreto municipal, que não respeitou os critérios para contratação e até mesmo a questão de acontecer, né, uma pessoa que foi comprovado que houve um processo de falsificação de documento, foi comprovado, o documento era falso. E essa mesma pessoa estar novamente envolvida no cenário político de uma forma que vem trazer problemas. Eu gostaria muito mesmo, viu, de estar debatendo, como eu venho debatendo, mas ter mais espaço, não ficar discutindo, o prefeito não está respeitando os critérios do serviço voluntariado. Eu gostaria de estar debatendo outras questões. Por exemplo, a falta de médicos ginecologistas na unidade que eu utilizo no posto do Mineirão, em tantos outros postos de saúde, né? As unidades básicas de saúde. Eu gostaria de estar discutindo projetos para discutir com as mulheres a violência doméstica, né, e familiar, o quanto afeta as crianças, quanto que afeta as mulheres, que forma que a gente pode fazer com que a lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006, ela seja válida na nossa cidade. Eu gostaria de estar discutindo, por exemplo, a população em situação de rua, que hoje está com cartão alimentação atrasado, que em maio foi cortado e até agora não foi regularizado, sabe? Que o Centro Pop não funciona como
tem que funcionar, que é uma das questões que a gente vai organizar uma audiência pública na Câmara para trazer essa discussão. Eu quero discutir a reforma da Previdência Social com as mulheres, o que vai acarretar para o nosso município. Tem diversos outros assuntos, né, que daí o prefeito ele também não ajuda, né, porque ele poderia, né, é só problema. É muitas questões que ele traz que ele poderia evitar. E daí eu não sei se isso é falta de maturidade política ou se falta de né, divisão, não sei qual, mal assessorado, eu não sei o que seria, ou teimosia, mas para persistir no erro, porque não foi a primeira vez que teve essa discussão, né, os mesmos personagens, como foi colocado, né, embora o assunto seja outro, mas é um escândalo, porque você tem uma cidade, né, onde é polo da região metropolitana, onde nós temos 27 cidades ao redor e nós emanamos política, a nossa política aqui é referência para Votorantim, é referência para várias cidades, está pedindo várias cidades ao redor. E nós estamos aí discutindo a falta de transparência que o prefeito do executivo não teve porque ele quis beneficiar alguém, né? Então isso é muito doloroso, é muito triste em nossa cidade e pelo tamanho da cidade, nossa qualidade política ela deveria ser outra. Agora, com relação a essa preocupação enquanto mulher vereadora, de repente a senhora entrando num vespeiro desse tamanho, de novo. Em Sorocaba, nós temos uma atuação de fiscalizar, de questionar, né? Mas no Rio de Janeiro eu acho que é até mais contundente, né? Pelas milícias, pela intervenção militar, as coisas são mais afloradas. Em Sorocaba a gente faz a denúncia sim, eu tive receio, não vou dizer que não, porque eu tive sim, após o assassinato, né, a execução da Marielle Franco, eu tive muito receio em relação à minha segurança, nós redobramos os cuidados, tivemos algumas discussões sobre isso, não só a minha, mas a dos parlamentares do pessoal como um todo. Acho que esse cuidado nós temos, né, nós pensamos, mas acho que nós não podemos deixar de fazer o que é o nosso papel. Nosso papel é denunciar, é fiscalizar, né? E daí a gente continua com alguns cuidados, mas continuamos fazendo nosso papel, que é nesse sentido de estar trazendo à tona toda essa injustiça que há. Por isso que o dia 8 de março deste ano, ele foi tão grande, tão volumoso nesse debate das mulheres da participação. Ele foi volumoso, vários movimentos participaram. Aqui em Sorocaba, nós tivemos vários movimentos, movimento feminista, coletivo feminista Rosa Lilás, movimento Em Frente, movimento O Negro, movimento de vários partidos, né? A vereadora Yara, o PT também participou, PCB, vários partidos participaram. Foram uma ampla junção de movimentos, para quê? Para denunciar toda essa opressão. Se a gente está chegando no final do programa, como de praxe também, a gente pede para que você disponibilize um e-mail institucional, o telefone do gabinete, enfim, como é que faz para aquele que está nos ouvindo, nos vendo, possa falar com a senhora. Então, eu gostaria que a senhora disponibilizasse um contato. Então, é fernandagarcia@câmara.sorocaba.sp.gov.br. Esse é o nosso e-mail de contato, denúncias, né? Puderem colocar questões, nós estamos à disposição. E tem o nosso telefone também do gabinete, que é o 2105-8350. Esse é o telefone central do gabinete, onde nós estamos à disposição para conversar sobre projetos de lei, participação, né? Nós queremos fazer com que o nosso mandato seja de fato, né? Nós temos um esforço grande mesmo de fazer com que o nosso mandato seja um mandato de representação da população sorocabana, né? E mais uma vez agradecer muito mesmo o espaço que nos foi cedido para falar um pouquinho do nosso trabalho e estamos à disposição sempre. Ok, muito obrigado. Sucesso, bom trabalho para a senhora. Obrigada. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal lá no YouTube, a TV Uniso, ou também pela rádio online, radiouniso.com. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até lá!